Olá, pessoal do 7º ano do Colégio Novo Milênio. Pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre outros fluxos populacionais, tá? Começa aí, ó, na página 384 do livro de vocês. Aqui diz assim, ó: no Brasil há outros tipos de fluxos populacionais, como o chamado movimento pendular. Na última aula, eu falei um pouquinho para vocês a respeito, né, de movimento pendular, que é quando realmente você sai de um local para ir para uma cidade próxima, um local próximo, para trabalhar ou estudar e depois você retorna para a sua cidade, tá? Esse movimento que a gente chama de pendular é um movimento diário, tá certo? Que você está fazendo constante, mas que você realmente não mora naquele local. Então, por exemplo, a gente mora em Campina Grande. Pessoas que moram próximo à cidade de Campina Grande, como na cidade de Queimadas, na cidade de Boa Vista, Lagoa Roça, Lagoa Seca, então vêm para Campina Grande para trabalhar e voltam para a sua cidade diariamente, tá certo? Então, para trabalhar ou para estudar, né? E no caso desse movimento aí a gente chama de movimento pendular, devido à referência com aquele pêndulo que tem no relógio, né? Aqueles relógios antigos que ficavam com aquele pêndulo de um lado para o outro, tic-tac. Então, esse movimento pendular é o movimento que a gente dá para esse tipo de migração, tá bom? Aí aqui diz assim, ó: esses deslocamentos ocorrem quando pessoas se mudam para trabalhar temporariamente em outra cidade ou região. Esse movimento acontece com milhares de trabalhadores, sendo mais comum nos grandes centros urbanos e em suas regiões metropolitanas. Gente, o movimento pendular geralmente, né, é diário, mas pode ser também semanal, quinzenal, mensal, tá certo? Então, é um movimento que você está temporariamente naquele local para trabalhar ou para estudar, mas não tem moradia fixa, né? Porque você não mora realmente ali de forma definitiva, tá? Aí aqui, ó, temos uma imagem, na legenda diz assim: o movimento pendular ocorre com mais frequência nos centros urbanos do país. Aí temos outro tipo de movimento aí, migratório. Movimento que a gente chama de migração sazonal. Aí diz assim, ó: ocorre quando a migração tem um tempo determinado, meses em alguns casos. É bastante comum entre estudantes, principalmente aqueles que fazem intercâmbio fora do país, e entre trabalhadores rurais, como os da colheita da cana-de-açúcar, por exemplo. Eles migram para as regiões de safra e voltam para casa na época da entre-safra. Aí temos uma imagem aí, ó, de um trabalhador no corte da cana-de-açúcar. Então, essa migração sazonal é uma migração que tem um período de início e de fim. Por exemplo, como ele deu o exemplo aqui de estudantes que fazem intercâmbio. Pessoas que fazem intercâmbio em algum local, então sai do Brasil, vai para o Canadá, Estados Unidos, né? Países como esses, com um período determinado. Fica lá 1 ano ou 2 anos, né, estudando e depois retorna. Então, essa migração é sazonal, tem um período de início e término, tá? Essa colheita também, que ele falou aqui, colheita da cana-de-açúcar, né? Entre outras colheitas também, colheita da laranja, da soja, né? De várias outras coisas. Tem um período também, período da colheita, os trabalhadores vão para lá, ficam nessas fazendas, nesses locais. Depois que termina o período da colheita, né? Eles retornam para as suas casas. Então, é um período que ele fica morando no local só enquanto está trabalhando, tá bom? Então, esse movimento aí a gente chama de movimento sazonal, um período de tempo, né, com início e fim, para você continuar naquele local, tá? Dessa migração. Aqui, ó, página 385, temos a diversidade étnica da população brasileira. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa mistura, né, de raças aí que deu a origem a essa miscigenação que a gente tem aqui no nosso país. Aqui diz assim, ó: uma das características da composição étnica brasileira é a grande variedade de etnias, fruto da intensa miscigenação que ocorreu ao longo da história brasileira, a partir do momento em que os europeus entraram em contato com os povos indígenas que aqui viviam e, posteriormente, a inserção à força da população africana, né? No caso, quando eles trouxeram os negros de forma, né, obrigatória mesmo, né? De forma forçada.
Aí aqui diz assim: a formação da população brasileira está baseada na composição de diversos povos que resultaram na nossa matriz. Indígenas de diversas etnias, né? A gente tem diversos tipos de indígenas, como por exemplo, a gente tinha duas grandes tribos aqui no Brasil, as dos Tupis e as dos Guaranis, né? Então, essas duas grandes tribos, e entre outras tribos que a gente ainda tem hoje em dia, várias tribos indígenas com costumes, né? Feições também diferentes e tudo mais, tá? Aí, portugueses, né? No caso, quando começou a chegar quando teve a civilização europeia, né? Começou a ocupar aqui, colonizar o nosso país. Negros de várias regiões do continente africano, como a gente viu, né? As duas principais regiões das quais foram trazidos os africanos para o Brasil para serem escravizados foram os bantus e os sudaneses, que a gente viu na última aula. Aí aqui, ó, espanhóis, judeus, alemães, italianos, árabes e japoneses, né? Então, essas etnias aí resultaram aí na nossa principal matriz étnica, tá? Que não significa que eram apenas esses povos, tá, gente? Isso aí são a maioria. Aí temos uma imagem aí, na legenda diz: o Brasil é mundialmente conhecido pela mistura de diversas etnias, compondo um mosaico cultural. Então, a gente tem diversas contribuições. Por exemplo, na nossa cultura, né? Na dança, na culinária, deixa eu ver o que mais. Na música, né? Na forma de falar, na forma de se expressar, alguns costumes, né? Alguns ditos populares. Então, tudo isso foi a partir dessa miscigenação aí de várias culturas, né? Nossa religião também. Então, temos contribuições dos povos africanos, dos povos europeus, dos povos indígenas. Então, temos uma grande mistura aí de tudo isso, tá certo? Aqui diz assim, ó: contudo, esse mosaico traz certos problemas que envolvem preconceito e discriminação. Com a análise de grupos étnicos na sociedade, é fácil perceber a grande disparidade social e econômica. O que é essa disparidade? Essa grande diferença, né? Pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Pessoas, no caso, que têm matrizes diferentes, né? Que também aí sofrem preconceito, como, por exemplo, algumas religiões, né? Afros, algumas formas também de expressão cultural sofrem preconceito, tá? Devido a essa grande miscigenação, a gente também tem uma grande quantidade de preconceito aí com essas culturas diversas. Aí aqui diz, por exemplo, na questão da distribuição de terras entre os indígenas, nas oportunidades sociais e no número de mortes violentas de afrodescendentes. Então, tudo isso é resultado, né, do preconceito, da intolerância, né? Seja intolerância religiosa, seja intolerância racial, seja discriminação por causa da cor, por causa da orientação sexual. Então, temos aí uma diversidade étnica, também uma diversidade desses preconceitos, né, e dessas desigualdades mesmo, tá? Aqui temos os indígenas. Ó, temos uma imagem aí mostrando um membro da população indígena no Brasil. Aí diz assim: segundo estudos, estima-se que havia entre 4 e 5 milhões de indígenas no Brasil até a chegada dos europeus ao continente sul-americano. Ao longo de praticamente 5 séculos, esses povos nativos foram dizimados e muitos até extintos. Tal fato deve-se inicialmente aos contínuos confrontos com os europeus. Atualmente, as causas da devastação indígena são decorrentes das doenças, fome e perda de referências culturais. Principal órgão de execução da política indigenista no Brasil é a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, né? Que é quem protege os índios que ainda existem aqui no Brasil, depois de várias mortes, né, do genocídio que a gente teve aqui, muitas mortes de índios com a chegada aí do colonizador europeu. Aqui diz assim, ó: a FUNAI tem como função proteger e promover os direitos dos povos indígenas. É também responsável pelos estudos de identificação, delimitação e demarcação de terras indígenas, além de promover a proteção aos povos isolados, garantir a preservação de seus costumes e propiciar-lhes uma educação que vise a sua integração,
sem que com isso sejam destruídos seus hábitos, suas crenças e sua língua. Então, os índios, eles realmente são protegidos pela FUNAI para que eles possam continuar, né, com sua forma de viver, com sua forma aí realmente de expressão cultural, com seus costumes, sem que seja, no caso, violado aí por outras pessoas, tá? E a questão da demarcação das terras indígenas, para que não seja aí invadido, tá bom? Temos aí, ó, uma imagem de indígenas na Amazônia. Aqui, pessoal, diz assim: segundo o censo do IBGE em 2010, a população indígena era de aproximadamente 800 mil e representava 0,4% da população total do país. Vocês viram aí? Tinha aproximadamente 4 a 5 milhões de indígenas quando os europeus chegaram aqui. Depois, ficamos aí com apenas 800 mil, né? No caso aí do censo de 2010. Aí, ó, contudo, nos últimos anos, ela teve crescimento maior, 3,5% ao ano, do que a média da população brasileira. Esse fato pode ser explicado pelo fortalecimento das políticas governamentais de saúde e educação. Grande parte dessa população vive em 683 terras indígenas demarcadas e falam 180 línguas diferentes. Essas terras são alvo constante de disputas e conflitos em virtude das invasões de agricultores e garimpeiros. Na Constituição de 1988, o governo brasileiro reconheceu que a preservação da cultura indígena está ligada à posse de terras, uma vez que para esses povos a terra em que vivem não é somente uma fonte de recursos, mas sim elemento de importância sociocultural. Com base nesse princípio, foram garantidos aos índios as terras indígenas, que a gente chama de TIs, tá? Aqui, ó, temos um gráfico na página 387 e aí nós temos a distribuição de terras por unidade da federação, né? Então, aí as reservas indígenas, né? A gente vai ter aí na região norte as terras que estão regularizadas, ó, vocês estão vendo aí que aumentou bastante, né? As terras que ainda estão em estudo, ó, na região norte, centro-oeste, nordeste, sudeste e sul, né? Pelas cores da legenda você consegue ver. As terras que são delimitadas, que são pouquíssimas, as que são declaradas também, e as que já foram homologadas, também são pouquíssimas, né? Aí, no caso, a maior parte das terras já regularizadas, a maior parte delas é aí na região norte, tá? Em segundo lugar vem aí a região nordeste, em terceiro a região sul, quarto a sudeste e, por último, na região centro-oeste. Aqui temos aí falando sobre os afrodescendentes. Como eu falei para vocês também na última aula, o último vídeo de vocês vinha falando sobre os afrodescendentes, né, com a chegada aí dos africanos aqui no Brasil, trazidos para serem escravizados aqui. E no caso a gente vai ver agora um pouquinho sobre esses povos, né, hoje em dia aqui no Brasil, tá? Aqui, afrodescendentes, diz assim: o grupo étnico africano chegou ao Brasil em grande quantidade entre os séculos XVI e XIX. Mais de 3 milhões de africanos foram trazidos à força da África para serem escravizados. Realizaram diversas atividades e contribuíram para o desenvolvimento de várias economias da colônia, como a cana-de-açúcar, no Nordeste, a produção aurífera, no caso de ouro, né, a mineração, em Minas Gerais, no Sudeste, e a produção cafeeira no Sudeste, no século XIX. Muitos descendentes de negros que foram escravizados nesse período fugiram para os quilombos. Gente, os quilombos eram locais, né, para onde os negros fugiam e tentavam ali se proteger, né, das mãos aí dos colonizadores, tá? Então, esses quilombos eram locais realmente de fuga de escravos. Hoje em dia, os quilombos são locais, né, onde ex-escravos moram, ou então pessoas aí que foram descendentes desses escravos que tentam aí manter a sua cultura, a sua forma de viver realmente digamos assim, sua forma cultural sem que tenha interferência, né, de outras pessoas que não são afrodescendentes, tá bom? Então, os quilombos hoje em dia servem para isso, para serem locais aí de refúgio mesmo, para que eles possam manter sua cultura viva. Aqui, muitos descendentes de negros que foram escravizados nesse período fugiram para os quilombos.
Essas comunidades persistiram ao longo do tempo e é possível encontrá-las ainda nos dias de hoje, em todo o território nacional. Observe o mapa a seguir, ó. Temos aí as terras quilombolas, né? 140 terras quilombolas tituladas. E temos as terras quilombolas em processo, ou seja, que ainda não são reconhecidas, mas que estão em processo aí de reconhecimento, tá? Então, aí elas estão distribuídas por todo o território nacional. Aqui na página 388 diz assim: por muito tempo, essas comunidades ficaram esquecidas. Somente com a Constituição de 1988 é que foi concedido aos quilombolas o reconhecimento de direito à terra e à preservação de sua cultura. Vale a pena ressaltar, entretanto, que o processo de reconhecimento dessas terras é demorado. Pela análise do mapa, é possível detectar que em 2014, grande parte das terras quilombolas ainda não havia sido reconhecida. Podemos observar a significativa contribuição dos afrodescendentes para a formação da nação brasileira, por meio de inúmeros aspectos como língua, culinária, religião, música, dança, educação, economia e etc. Como eu falei para vocês, temos várias contribuições. Os africanos trouxeram várias contribuições aqui para o nosso país, né? Na culinária, por exemplo, temos a canjica, né? A moqueca, a feijoada, então, entre outras comidas, entre outras especiarias. Na questão das danças, né, das lutas, temos a capoeira. Na questão aí das músicas, temos o axé, entre outros, tá? Então, temos uma contribuição africana muito forte aqui no nosso país. Aqui temos aí uma imagem de baianas usando trajes típicos regionais no Pelourinho, lá em Salvador, tá? Aqui, ó, diz assim: de acordo com dados do censo de 2010, os afrodescendentes representam cerca de 7,5% da população brasileira. Atualmente, as regiões com a maior proporção de afrodescendentes são o Norte, Nordeste e Sudeste, com destaque para os estados da Bahia, do Amazonas e do Pará. São os estados que a gente consegue encontrar a maior quantidade dos afrodescendentes, tá? As desigualdades sociais entre a população afrodescendente e a população branca é evidente. É possível perceber essa diferença em relação à renda, à escolaridade, à moradia e até nas relações sociais. Tudo em decorrência de um preconceito racial, gente. Racismo, né? Que ocorre muito aqui no nosso país. De um preconceito racial iniciado com a vinda dos primeiros africanos ao país. Aí temos uma imagem, um gráfico aí embaixo, na página 388, e temos aí a distribuição de pessoas de 15 a 24 anos, né, que frequentavam uma escola por cor ou raça, segundo o nível de ensino frequentado. Então, ó, temos aí a população branca, né, que frequentou o ensino fundamental, 49%, né, a população branca que frequentou o ensino médio, 19%, o ensino superior, 31%, e a alfabetização de jovens e adultos, 0,8%. Aí vocês vão comparar aí com a população preta e parda. Ó, população preta, que frequentou o ensino fundamental, 49,1%, e a parda, 50,8%, né? Passou de 50%. População que frequentou o ensino médio, população preta, 36,6%, e a população parda, 34,6%. Mas na do ensino superior, vocês já vão perceber uma diferença, né? A população branca foi 31,1% e a população preta e parda ficaram aí, respectivamente, com 12,8% e 13,4%. E a população que frequentou a alfabetização de jovens e adultos, branca, 0,8%, preta, 1,5% e parda, 1,3%, tá? Então, temos aí as diferenças no nível também de escolaridade. Aqui, ó, na página 389, diz assim: para tentar reverter o quadro de desigualdades sociais, diversas políticas foram criadas nos últimos anos. Alguns exemplos são a criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que tem como uma de suas principais atribuições a formulação, a coordenação e a articulação de políticas e diretrizes para a promoção de igualdade racial. E o estudo da igualdade racial, que visa garantir à população negra a igualdade de oportunidades e o combate à discriminação.
Na educação para melhorar e buscar justiça social, principalmente em relação ao acesso da população negra e indígena ao ensino superior, o governo federal desenvolveu políticas de cotas raciais a fim de diminuir as disparidades entre a população. Então, a gente tem aí as cotas raciais, né, para entrar no Enem, para ter aí acesso à universidade, viu? Aqui, ó, os europeus, né, a população europeia aqui no Brasil, né, descendentes aí de europeus. Os brancos europeus chegaram ao Brasil no período colonial, que foi no caso a partir de 1530. Seus principais grupos no período foram os portugueses, né, maior número aqui no Brasil, espanhóis, franceses e holandeses. No século XIX e início do século XX, alemães, italianos, árabes e espanhóis vieram também para o Brasil, fugindo de problemas econômicos, guerras ou perseguições políticas ou étnicas. O maior fluxo ocorreu entre 1880 e 1890, quando 1,2 milhões de estrangeiros entraram no país. No século XX, os maiores fluxos de imigrantes ocorreram nas décadas de 1920 a 1929 e 1950 a 1959, no caso, respectivamente, até 1929 com 800 mil e até 1959 com quase 600 mil. O grupo étnico branco soma 47,3% da população brasileira, ou seja, quase 50%, né? E encontra-se predominantemente nas regiões sul e sudeste, 80% na região sul e 62% na região sudeste. Observe o mapa a seguir. Aí nós temos aqui, ó, a raça branca, né, espalhada aqui pelo território brasileiro, né? Vocês estão vendo que a maior predominância está aí na parte sul e sudeste do nosso país, ok? Então, pessoal, assim nós encerramos a nossa unidade 2 do caderno 3. Então, bons estudos e até a próxima.